Bom dia, sou Ana Carolina Pereira de Godoy, fellow da Cardiologia Pediátrica. Essa apresentação é parte do nosso programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança, de São José do Rio Preto. Hoje o nosso tema vai ser Síndrome do Coração Esquerdo Hipoplásico. Como definição, a Síndrome do Coração Esquerdo Hipoplásico, na verdade, é um conjunto de anomalias cardíacas congênitas que vão cursar como a hipoplasia ou ausência do ventrículo esquerdo, associada a uma aorta ou uma mitral hipoplásica ou atrésica. E isso vai gerar uma impossibilidade de suportar a circulação sistêmica. É uma doença grave e, caso não tratado, a evolução é fatal. A gente vem vendo nos últimos anos uma evolução dessa doença, tanto nas terapêuticas cirúrgicas como na parte intensiva. Então, cada vez mais a gente está acompanhando essas crianças mais constantemente, está tendo mais casos e maior evolução para todos os estágios, como a gente vai ver. Então, na definição, aqui é um coração normal, né? Aqui é um coração da síndrome do coração esquerdo hipoplásico. A gente vê que esse ventrículo é hipoplásico. Temos uma válvula, a mitral, aqui parece estenótica, né? Pequena. E a parte da aorta, desculpa, também pequena com alteração da válvula, né? A porção da aorta ascendente a gente vê que é menor do que o esperado. E em relação à pulmonar e anatomia normal. De epidemiologia, a incidência é baixa, existem vários dados, né? Eu peguei esses dados americanos, que é 0,016 a 0,36% dos nascidos vivos. Ela corresponde a 2 a 3% de cardiopatias congênitas, tem um predomínio discreto no sexo masculino, e como eu disse, apesar da gente ter uma melhora em técnicas cirúrgicas e técnicas de terapia intensiva, ainda é uma doença muito grave, com morbimortalidade ainda bem elevada. E caso não tratado, a evolução é óbito, então 20 a 40% dos óbitos cardíacos neonatais. De epidemiologia, a gente também sabe que a doença em geral, ela não vem sozinha, né? Ela pode ter tantas outras alterações cardíacas associadas, como as alterações genéticas, neurológicas e de todo o nosso corpo. Então, nesse caso, a coarctação é bem comum, ela existe em pelo menos 80% dos bebês afetados, então a gente tem que avaliar todo o arco aórtico. A válvula tricúspide também pode ser comprometida, em geral isso acontece em 35%, e a gente vai ver que isso é um fator de morbimortalidade maior, né? As síndromes genéticas, como eu falei, são bem comuns, tá? Em 10 a 20%, 25% da população devem ser pesquisadas, né? E tem a questão do fator genético. A gente sabe que a recorrência é em torno de 0,5% a 2%. Então, quem teve um filho pode ter as chances de ter outro nenenzinho com a mesma síndrome. De morfologia, a parte da aórtica e da mitral. A gente pode ter tanto a atresia dessas válvulas como estenose. O mais comum é que a atresia aórtica e a atresia mitral é a forma mais extrema, né, mais grave, mas é a mais comum dessa patologia. Mas a gente também pode ter uma aorta atrésica e uma estenose mitral, uma estenose aórtica e uma atresia mitral, que é menos comum, e uma estenose aórtica e uma estenose mitral, que também não é tão comum. Aqui é só para exemplificar, né, que a gente tem, no primeiro caso, uma mitral atrésica e uma aorta atrésica. No segundo, a gente tem aqui, né, a mitral estenótica e a aorta atrésica ainda. Aqui a gente tem uma mitral estenótica e a aorta estenótica. Aqui é só peças cirúrgicas do nosso livro, que a gente pode ver aqui o ventrículo esquerdo, né, bem hipoplásico, bem pequenininho, e o ventrículo direito, que está tocando toda a circulação sistêmica, vai ficar bem hipertrófico, que não é comum, e dilatado, né? Que a gente pode ver isso em todas as peças cirúrgicas. Cirúrgicas não, anatômicas, né? A patogênese, ela é multifatorial, não tem uma causa definida específica, existem várias teorias. Eu vou falar da principal teoria, que é essa alteração do fluxo sanguíneo, que, na verdade, se a gente não tem um desenvolvimento da parte aórtica, tem uma atresia aórtica isolada, a gente vai ter um desenvolvimento anormal de ventrículo esquerdo, gerando todas essas consequências, né? Então, é a teoria do no flow, no grow.
E também temos a parte genética também, que é muito comum, como eu já disse. Então, a gente tem aneuploidias ou até microdeleções. Eu citei algumas alterações que podem ocorrer, mas são um amplo espectro de alterações genéticas, né? Aqui eu citei Turner, Charge, a trissomia do 13 e do 18 e a síndrome do George. É uma minoria de casos, como a gente já viu, pode chegar até 25%, e existe o risco de recorrência, então tem que ter um aconselhamento genético da família futuramente, né? Agora eu vou falar um pouquinho das associações cardíacas. Como a gente já viu, a coartação de aorta é muito comum, em 80% dos casos, mas essas crianças vão ter uma TIA, por exemplo, uma CIV, pode ter alteração na válvula pulmonar, seno bicúspide, podem ter uma veia cava esquerda persistente e interrupção de arco aórtico. Podem ter diversas outras associações, só que tem algumas mais comuns. Também temos anomalias não cardíacas associadas. É muito comum que essas crianças tenham alterações do sistema nervoso central. Inclusive, é uma recomendação na triagem do nascimento desse neném ser avaliada essa parte neurológica. É comum que exista, por exemplo, agenesia de corpo caloso, microcefalia, a manta cortical ser imatura, tudo isso sendo um fator de risco para alteração de desenvolvimento e crises convulsivas que podem acontecer tanto antes como depois do tratamento que a gente vai ver que é a cirurgia. Outras alterações que podem ser encontradas são anomalias gastrointestinais, então podem estar associadas a uma atresia de duodeno, uma atresia biliar, a má rotação intestinal, onfalocele e até fibrose cística. Aqui também vale triar antes, com, por exemplo, um ultrassom abdominal ou algum outro exame, essas alterações. De fisiologia, né? A gente viu que, nesse caso, quem vai ser responsável pela circulação, tanto sistêmica como pulmonar, é o ventrículo direito. Por isso mesmo, ele está hipertrófico e dilatado. E depois do nascimento do neném, para a gente ter a possibilidade de ter uma circulação sistêmica, a gente vai ter dependência do canal arterial, que vai proporcionar o fluxo do ventrículo direito para a aorta, e vai ter que ter uma comunicação interatrial para proporcionar a oxigenação, né? Essa mistura do sangue arterial e venoso. Aqui é só para a gente exemplificar de novo, né? O ventrículo pequenininho, a aorta está pequena. Aqui a gente vê que tem a CIA que está possibilitando o fluxo está passando do tronco para pulmonar, né? E vai ter o canal que vai proporcionar a oxigenação e possibilitar que esse sangue vá para o sistêmico, né? Sangue oxigenado. Como a gente viu, o neném na vida fetal, dentro da barriga da mãe, o pulmão tem uma resistência vascular pulmonar elevada, e isso é maior que a sistêmica. Então, é bem tranquilo, né, bem possível do ventrículo manter tanto a perfusão na aorta, e, consequentemente, a sistêmica por meio desse canal. A hora que o neném nasce, a gente tem uma chamada fase de lua de mel, onde a resistência pulmonar ainda é um pouco elevada, né? Então, o canal está patente. Então, a gente consegue garantir a oxigenação tanto pelo esse canal, pela CIA que está proporcionando a mistura. Depois de um tempo, após o nascimento, isso é relativo, mas em geral, do terceiro ao quinto dia, né, o neném vai evoluir com a diminuição dessa resistência vascular pulmonar, podendo também evoluir com o fechamento do canal, e isso vai fazer com que a gente tenha um maior fluxo pulmonar e um menor fluxo sistêmico. Então, evoluindo para um choque cardiogênico, não conseguindo garantir a circulação sistêmica, que é a evolução natural da doença sem a gente ter o tratamento adequado. Só reforçando, então, o neném nasce, né? A gente tem a circulação placentária interrompida por vários fatores, né? Aqui tem as alterações hormonais, que são desses fatores, então a gente vem a ter um aumento de resistência vascular sistêmica. E a hora que nasce, a gente tem que o pulmão, o neném chora, né? Vai ter insuflação pulmonar, vai produzir óxido nítrico e vai levar ao fechamento do canal, reduzindo a resistência vascular pulmonar. Então, é isso que acontece depois da fase de lua de mel e por isso que só o ventrículo direito não consegue garantir esse fluxo sistêmico. Lembrando que a morfologia é muito importante nas manifestações, os espectros mais graves, né, da atresia mitral e aórtica, ou a própria estenose aórtica com atresia mitral, elas vão ser bem dependentes do fluxo do canal, né, e algumas formas mais leves ainda conseguem garantir um pouquinho de fluxo, mas
ainda dependem do canal arterial. Então, a sintomatologia depende também da morfologia da doença. O que é bem importante para a gente, como a gente percebeu, é ter uma CIA, que vai proporcionar essa mistura do sangue. Em alguns casos, em 10% dos casos, essa CIA é restritiva, e isso vai acabar sendo bem de pior prognóstico para o neném, né? Por quê? Porque vai aumentar o fluxo para o pulmão, gerar uma congestão e não vai proporcionar essa troca, né? Então, inadequada oxigenação e desoxigenação sanguínea, o neném, consequentemente, vai evoluir para uma cianose, acidose metabólica, instabilidade hemodinâmica e o choque cardiogênico. Ele vai evoluir para heart failure, como a gente já sabe. Isso vai levar a uma necessidade de intervenção de urgência. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o procedimento de Haskins sendo necessário. De parte clínica, como a gente já viu, é uma cardiopatologia cianogênica, então o mais comum que a criança vai apresentar é cianose. A gente vai ver então que a saturação vai ser de 75 a 85. Além disso, ele vai evoluindo, né, para taquicardia, taquipneia e desconforto respiratório. Pela parte de congestão pulmonar, a gente pode ter expectoração, né? Pela parte do choque cardiogênico, da diminuição de débito cardíaco, a gente tem uma redução de pulsos, extremidades frias. Essa redução de pulso também a gente tem que avaliar a presença de coarctação associada, né? E pela ECC, lembrando da hepatomegalia e o ritmo de galope. E sempre importante, como eu falei, avaliar o grau de restrição da CA, que vai ser muito importante tanto para a clínica do neném quanto para prognóstico. Na ausculta cardíaca, em geral, os sopros são incomuns, né? Tem sopro se a gente tiver uma hipertensão pulmonar significativa ou uma regurgitação tricúspide, mas pode acontecer uma segunda bulha única hiperfonética e uma terceira bulha principalmente associada à disfunção cardíaca. Como a gente pode perceber, a história natural, né? Sem tratamento, esses nenéns não vão sobreviver, é bem raro a sobrevivência. Então, 40% podem sobreviver aquele período neonatal. A sobrevivência acima de 6 semanas é bem incomum por causa exatamente do fechamento do canal arterial, que vai levar a uma restrição da perfusão sistêmica, o choque cardiogênico e o óbito. Mesmo que esse canal consiga ficar aberto por mais tempo, por exemplo, ele não vai ser suficiente a longo prazo, né? A gente vai ter que essa redução da vasculatura, da resistência pulmonar, vai levar também a uma queda de débito cardíaco sistêmico e a longo prazo, né, que nem é tão longo assim, a gente tem o óbito. Como a gente sabe, os relatos de sobrevivência a longo prazo sem tratamento cirúrgico são raríssimos. Aqui a gente vai começar no diagnóstico. O diagnóstico, o exame mais importante, padrão ouro, é um ecocardiograma, tanto pré-natal quanto pós-natal, reforçando que o eco pré-natal aqui nesses casos é de suma importância, tanto para aconselhamento, tanto para triar essa criança para um centro de referência cardíaco, né, para ter o melhor tratamento possível. O exame clínico também é de suma importância, por ser uma cardiopatia cianogênica, o teste do coraçãozinho vai detectar essa alteração e vai possibilitar que a gente investigue melhor esse neném e encaminhe para um local com melhor suporte para o tratamento. De exames complementares, a gente tem que pensar no eletrocardiograma, na radiografia de tórax e, em poucos casos, o cateterismo cardíaco é necessário. Na parte do eletro, ele vai só mostrar a hipertrofia ventricular direita, como a gente sabe, o ventrículo direito está hipertrófico, está dilatado, está tentando tocar a circulação sistêmica, e um desvio de eixo para a direita. A radiografia de tórax é bem inespecífica, é variável, a gente pode refletir através dela um grau de restrição de CIA, que as CIAs restritivas não vão aumentar a área cardíaca tão significativamente em geral e vão levar a maior congestão pulmonar, e as não restritivas vão gerar maior cardiomegalia, mas não é uma coisa específica, como eu falei. Em geral, os bebês vão ter, como nessa radiografia, tanto a cardiomegalia como a alteração da trema vascular pulmonar, mostrando uma congestão cardíaca. Então, de sua importância, a gente tem aqui o ecocardiograma. Reforçando que o ecocardiograma pré-natal é muito importante para a gente tentar já aconselhar, planejar esse nascimento, referenciar o nascimento para um centro de referência, preparar a família para a gravidade, para os procedimentos que serão necessários nessa patologia e educar para o acompanhamento contínuo, né? O que a gente pode ver nesse ultrassom morfológico neonatal? A gente vai avaliar
o septo interatrial, a CIA, que vai ter um shunt esquerda e direita. Podemos ver se o ventrículo esquerdo tem disfunção, se ele é pequeno, como que estão essas cavidades. A avaliar o arco aórtico, né, ver se tem um fluxo retrógrado em arco transverso, e avaliar a válvula mitral. Além disso, na parte de dimensões, né, como eu falei, a gente vai ver que o ventrículo esquerdo é pequeno, o ventrículo direito vai estar hipertrófico e dilatado. A gente tem que sempre avaliar o fluxo pelo forame oval ou septo interatrial, esse fluxo geralmente é reverso, reforçando já o que eu falei. Na parte de arco, ver fluxo anterógrado, né, para ver reforçar essa parte de atresia mitral ou aórtica. A aorta ascendente, tá, para a gente aferir o tamanho, né, geralmente elas são pequenas, e a presença de fibroelastose endocárdica. Outra coisa que a gente pode aferir já no ecocardiograma fetal é a presença de insuficiência tricúspide, como eu falei anteriormente, ela é associada a mau prognóstico. Aqui é só exemplificando, né, a gente vê o ventrículo esquerdo pequenininho e a parte direita que a gente vê, né, que tanto o átrio como o ventrículo direito estão dilatados. É só uma imagem para exemplificar mesmo. Importante, o neném nasceu, mesmo que ele tenha um ecocardiograma fetal, a gente tem que fazer um eco pós-natal para confirmar o diagnóstico e para avaliar a morfologia exata cardíaca desse coração. Então, como a gente já viu, vamos ver a mesma coisa, a diminuição do ventrículo esquerdo, vamos avaliar as válvulas aórticas e mitrais, vendo se a gente tem uma atresia ou uma estenose, como está o fluxo. Vamos avaliar arco aórtico, ver se essa aorta tem hipoplasia, tem coarctação, tem alguma outra coisa associada, por exemplo. Temos que avaliar a presença do fluxo, tanto pelo canal arterial quanto pela CIA ou forame, sempre ver se tem restrição, como está esse fluxo, direita-esquerda, esquerda-direita, e avaliar a válvula tricúspide, como falei, é fator prognóstico, para a gente ver se tem já uma insuficiência associada ou não. Aqui é só um exame de 4 câmeras, só para a gente exemplificar. A gente vê aqui o ventrículo esquerdo, bem pequenininho, a válvula mitral aqui, não dá para a gente ver sem o fluxo, né, mas dá para perceber que ela é bem atrésica, né, e a parte direita dilatada. A gente tem um átrio direito grande, um ventrículo direito grande e bem hipertrófico, condizente com a nossa patologia. Aqui é outra imagem que vai mostrar a mesma coisa. Ventrículo esquerdo pequeno, a válvula mitral, a gente tem as câmeras direitas bem dilatadas e ventrículo direito hipertrófico. Aqui não dá para a gente saber, né, se tem insuficiência ou não da válvula tricúspide, por exemplo. O neném nasceu, está no centro de referência, a gente tem, ou não, a gente tem que ter alguns cuidados pré-operatórios. Como a gente viu, eles têm aquela fase de lua de mel, onde a receita pulmonar ainda está aumentada, então ainda vai demorar uns dias para a gente indicar o tratamento cirúrgico. Então, a gente tem que objetivar algumas coisas. Os alvos são uma saturação em torno de 75 a 85, um PCO2 normal, né, evitar tanto hipo quanto hipercapnia, evitar a acidose metabólica e sempre equilibrar o QPQS, sempre visando de 1 para 1 ou no máximo 1,5 para 1. Outra coisa que a gente tem que evitar é a anemia, então sempre manter um HT mais alto, em torno de 45 e 50. Como eu falei, é ideal a gente ter alguns outros cuidados. É difícil ser só a síndrome do coração esquerdo sozinha, então tem associação de alterações neurológicas, genéticas, gastrointestinais ou outras, mesmo de via aérea, né? Então, é ideal a gente fazer pelo menos uma avaliação neurológica, ultrassom de crânio, até mesmo ultrassom de abdominal, para ver essas alterações gastrointestinais e a pesquisa genética quando indicada. De tratamento clínico, quando o neném nasce, né, a gente vai iniciar a prostaglandina por ser uma cardiopatia dependente de canal arterial. O ideal é que essas crianças fiquem em área ambiente, mantenham essa saturação de 75 a 85. Caso seja necessário ventilação mecânica por piora clínica, que isso pode acontecer, é ideal que a gente objetive parâmetros ventilatórios mais baixos, principalmente a FiO2 mais baixa. O suporte inotrópico pode ser necessário, principalmente nesses casos de heart failure. Então, a gente pode usar uma adrenalina em dose baixa ou outros medicamentos, a depender de como está o quadro clínico. Aqui, sobre o aporte calórico. O aporte calórico, a gente tem que ter um cuidado especial, né? Porque o hipofluxo sistêmico também gera um hipofluxo
gastrointestinal, abdominal importante. Então, a gente tem que avaliar com certeza certinho essa parte abdominal antes de iniciar a alimentação enteral. Lembrando que a alimentação enteral é importante, é preferível a parenteral, mas tem que associar, tem que investigar essa hipoperfusão abdominal. O uso de diuréticos também aqui se torna importante pelo quadro de congestão pulmonar, para tratar aquela parte de congestão pulmonar. Agora, o tratamento como eu já disse previamente, o tratamento de escolha é o tratamento cirúrgico. A gente geralmente espera esse tempo de passar a lua de mel, de cair a resistência pulmonar, vascular pulmonar, e indica a cirurgia. As cirurgias a gente vai ver que é uma patologia grave, são cirurgias em estágio. A primeira cirurgia em geral pode ser a cirurgia de Norwood ou tratamento híbrido, e em alguns casos mais graves, o transplante cardíaco. Sobre o nosso primeiro estágio, a cirurgia de Norwood, o que ela tem como objetivo? Ela vai aliviar o fluxo sistêmico que estava dependente de canal e com isso proporcionar, né, um fornecimento de fluxo para as artérias coronárias. Ela vai pegar aquela CIA ou aquele FOP e criar um defeito no septo interatrial não restritivo, prevenindo dessa forma a hipertensão venosa pulmonar e fornecer um fluxo sanguíneo para o pulmão que seja mais restritivo, não fazendo aquele perfluxo que ele estava fazendo. O ideal, como eu já disse, a idade é de 2 a 7 dias de vida. A gente vê, como eu já falei, essa estabilização da circulação fetal para indicar a cirurgia no melhor momento. Lembrando que a cada tempo que passa, a mais desse tempo, a criança vai ter maior tempo de internação e maior chance de mortalidade. Então, mais de 14 dias a gente já tem maior risco que provavelmente essa criança já está em choque cardiogênico. A dieta, como eu falei, a gente tem que avaliar o status hemodinâmico e a perfusão abdominal pelo risco de enterocolite. Ventilação, já foi falado. Sempre evitar se o paciente está estável, obviamente, se ele tiver uma instabilidade hemodinâmica, choque cardiogênico, parada, alto fluxo pulmonar e precisar, a gente vai ventilar com parâmetros mais gentis, com uma FiO2 mais baixo, né? E aqui é muito importante, isso daqui varia um pouco de cada serviço, mas em geral crianças muito pequenas, prematuras, menor que 2 quilos, é difícil a gente realizar a cirurgia de Norwood, uma cirurgia grande, né? Então acaba indo para o tratamento híbrido. A cirurgia de Norwood, como a gente vai ver, ela pode ser clássica ou de Sano, a gente já vai falar da técnica cirúrgica. Então, a gente vai ter uma anastomose do tronco pulmonar à aorta, então a gente vai ampliar aquele arco aórtico que era pequenininho, né, anastomosando o tronco da pulmonar, vai proporcionar um septo interatrial, né, vai aumentar aquela CIA, e aqui a gente vai poder ter duas formas, né, o clássico a gente faz um Blalock, que faz um shunt, em geral, da artéria inoniada para pulmonar, ou a técnica de Sano, que a gente põe um tubo de PTFE ligando o ventrículo direito ao tronco pulmonar. Então, aqui é só para exemplificar as cirurgias. Aqui a gente tem um Blalock Townsend aqui conectando, provavelmente anonimada ao tronco pulmonar, e a criação dessa neo-aorta, lembra que era pequenininha, então a gente amplia, e aqui a gente tem um exemplo de um Sano, né, um shunt do ventrículo direito para pulmonares. Como a gente viu, existem duas possibilidades no Norwood, a técnica usando o clássico, que é o Blalock ou o Sano, depende da indicação, depende de vários fatores. O que a gente tem que sempre ver é peso, QPQS, equilíbrio. Em geral, o Blalock a gente prefere em crianças de 3 quilos, 3,5 kg, pela possibilidade e o tamanho do tubinho. E o Sano, o tubo vai depender tanto do peso quanto da anatomia cardíaca, como vocês podem ver aqui. Existem os dois, vantagens e desvantagens. O Blalock, ele tem maior risco de trombose, a gente vai falar isso nos cuidados pós-operatórios, e existe maior risco de roubo de fluxo, então a pressão arterial diastólica pode ser mais baixa, e com isso a gente tem maior risco de isquemia miocárdica por comprometimento da circulação coronariana. No caso do Sano, a gente faz uma ventriculotomia, né? Então tem riscos, tem mais chances de reintervenções e é mais comum ter cianose mais significativa e evolução mais precoce para o Glenn.
Mas como vantagem, como a gente viu, tem menor roubo, né, de fluxo, a pressão diastólica geralmente vai ser maior, e o Blaylock depende muito, né, do tamanho que a gente vai pôr. Um Blaylock de 3,5, depende da anatomia da criança, mas existe esse menor risco de reintervenção. No caso de crianças menores, prematuras, e dependendo da anatomia cardíaca, a gente vai indicar a cirurgia híbrida, também pode ser indicada, é indicada na primeira semana de vida, que a gente vai fazer. A gente vai bandar bilateralmente a pulmonar, reduzindo o hiperfluxo pulmonar dessa forma, né, protegendo o pulmão, e vai fazer um stent no canal arterial, garantindo o fluxo sistêmico pelo canal arterial. Nesse caso, também é necessário que o shunt interarterial esteja confiável para proporcionar a nossa mistura. Então, a gente pode confeccionar aí uma CIV uma CIA, desculpa, mais confiável. Aqui só uma foto para exemplificar, né? Aqui a gente tem o Blaylock, o tratamento pulsano, e aqui a gente tem o procedimento híbrido. Aqui o stent, né? E as pulmonares, as artérias aqui bandadas. Passando essa primeira fase, a gente vai ver mais para frente na aula os cuidados pós-operatórios e o segmento de interestágio dessa criança. Essa criança ficando tudo bem, sobrevivendo, a gente tem a segunda estágio, que é de 4 a 6 meses, que é o Glenn bidirecional, que consta-se do quê? Da derivação cavo-pulmonar parcial. A gente vai pôr um fluxo da cava superior para a artéria pulmonar. Então, aqui a gente tem uma foto para exemplificar da cava superior para as artérias pulmonares. Se a criança fez aquela cirurgia de Glenn, se a criança fez Norwood, né, tanto o sano quanto o clássico. Se a criança passou por cirurgia híbrida como primeiro estágio, a segunda etapa ela vai ter que fazer um Norwood Glenn. Então, é uma cirurgia um pouco mais complexa, né? O que a gente vai fazer no Norwood Glenn? A gente vai tirar aquele stent que estava no canal arterial e a bandagem das artérias pulmonares bilateral, vai ter que corrigir o arco e as artérias pulmonares, fazer um reimplante da aorta ascendente na raiz da pulmonar, que nem a gente viu, então vai ampliar essa anel-aorta, proporcionar uma CIA confiável, se já não tinha, né? E aí fazer o Glenn bidirecional. Aqui é uma cirurgia um pouco mais maior, né? De maior taxa de mortalidade, então a mortalidade cirúrgica é de cerca de 8%. Passando da segunda fase, que é o Glenn, continua o segmento com o cardiologista, continua os acompanhamentos específicos, a gente vai ter a possibilidade de evoluir para o terceiro estágio, que é a derivação cavo-pulmonar total, que nada mais é que a operação de Fontan, é em cerca de 2 ou 4 anos de vida, a indicação cirúrgica depende de sintomatologia, quanto à idade, né? E vai constar o quê? O direcionamento da cava inferior para o pulmão, na verdade, para as artérias pulmonares, né? Então, aqui é um exemplo do procedimento de Fontana. A gente vê o tubo aqui, já tinha da cava superior, a gente vê a cava inferior, e aqui a gente pode ter o Fontan fenestrado ou não fenestrado. De importante, esses cuidados pós-operatórios, eu foquei mais na primeira cirurgia, que é a de Norwood, que geralmente a gente tem um tempo prolongado de internação, mas vários desses cuidados são importantes para todos os 3 estágios, né? Aqui, focando no controle laboratorial, é sempre importante coletar um hemograma, por quê? Porque a gente não pode ter anemia, então a gente tem que focar um HT de 45 a 50, de 40 a 45 pelo menos. O coagulograma, esses pacientes têm maior risco de sangramento e tem a questão do bleio, que como a gente já viu, pode ter trombose, então a gente tem que heparinizar. Então, é um equilíbrio constante, né? Então, o risco de sangramento maior existe nos casos tanto de Fontan quanto de Norwood pela imaturidade hepática. Várias dessas crianças têm também alterações de função hepáticas pela SEC, pela hipotermia profunda, pela cirurgia prolongada, então tem maior risco de sangramento, como também tem risco de fazer a trombose no Blay-Loctause. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, controlar o sangramento e, ao mesmo tempo, manter a heparização, a anticoagulação adequada.
Eletrólitos aqui é muito importante, principalmente o cálcio, no sentido de evitar arritmia, de contratividade miocárdica, mas a gente sempre tem que avaliar potássio, magnésio, todos esses eletrólitos, o próprio sódio, no sentido de proteção cerebral, né? Então, como eu falei, o objetivo é HT mais alto para melhorar a oxigenação, transporte de O2, controlar o sangramento e, ao mesmo tempo, a gente vai anticoagular para evitar a trombose no tubo, controlar o distúrbio hidroeletrolítico, aqui a gente focou no cálcio no sentido de evitar arritmia. O lactato aqui, que eu não falei, é muito importante, que ele vai indicar a perfusão sistêmica e a distribuição dessa oxigenação de forma adequada. Então, a gente sempre tem que estar monitorizando e muito importante nos casos de Bleylo que a gente ter a heparização plena, evitando o risco de trombose desse tubo. São os nossos alvos, a gente tem que sempre monitorizar o QPQS, que eu vou mostrar no próximo slide o cálculo, né? E objetivar um fluxo sistêmico pulmonar equilibrado, de 1 para 1, 1,5 para 1. A saturação de oxigenação, como a gente já viu, é uma cardiopatia cianogênica, então é de 75 a 85, evitar tanto a menos quanto a mais, né, 90%, por exemplo. O débito cardíaco, aqui a gente pode ser calculado com eco funcional à beira-leito, ter a monitorização de NIRS, que é muito importante, que a gente vai ver tanto o fluxo cerebral quanto o fluxo renal. Essa diferenciação de fluxo é importante para a gente, e o fluxo cerebral é importante para a gente avaliar a parte neurológica da criança, controlar as arritmias, né? É muito comum taquicardias acontecerem pela gravidade, pelo uso de droga, por hipovolemia, por distúrbio hidroeletrolítico. Então, a criança tem que ser muito bem estabilizada, muito bem controlada, e controlar balanço hídrico de diurese. Então, a gente tem que, muitas vezes, usar a furosemida, tanto contínua quanto intermitente, para evitar um balanço hídrico tão positivo e até, às vezes, indicar diálise peritoneal. Aqui sobre o QPQS mais especificamente, o cálculo, então, a gente tem a saturação arterial, né, de oxigenação arterial e a saturação venosa, um menos o outro. A pulmonar a gente considera 95%, né, e a saturação venosa da pulmonar. Essa continha que a gente faz, a gente tem que pegar gasometrias variadas, né, como a gente viu, arterial e venosa. O objetivo é sempre um equilíbrio, então, 1 para 1 ou 1,5 para 1. A saturação venosa, a gente, na gasometria venosa, é importante, é ideal que ela esteja de 65 a 75, e aí a gente tem que ver por que, que esse QP está alto, ou esquece, ou não. Por que, que ele estaria alto? Porque a gente está com um aumento de resistência vascular sistêmica. Por quê? Vamos descobrir as causas e tratar. Uso de vasoconstritor, então manejar as drogas, né? Febre, controle térmico é muito importante, controle álgico é importante, acidose metabólica, acidose respiratória devem ser tratadas assiduamente. Volemia, o ajuste volêmico é muito importante no pós-operatório inicial. A gente sabe que a circulação extracorpórea vai fazer um extravasamento para o extravascular e o intravascular vai estar vazio, então a gente tem que fazer o ajuste volêmico e tem ou não lesão residual, isso é importante no ecoberaleto. Então, com esses cuidados, a gente vai tentando ajustar a criança e adaptar da melhor forma possível. Para isso, o QPQS é muito importante a gente ter uma ventilação mecânica adequada. Então, o objetivo é o quê? É um pH normal, então sempre evitar a acidose. Um PCO2 normal, tanto um PCO2 baixo, lavando, que a gente fala, quanto um PCO2 alto são ruins para a criança. Um PO2 arterial de 40 a 45 e a saturação alvo que a gente espera de 75 a 85, nem mais, nem menos. A ventilação, como eu falei, protetor, então o volume corrente é de 6 a 8 ml por quilo, um PEP fisiológico mais baixo, então evitar PEPs altos, né? Uma relação de 1 para 2, 1 para 3. A frequência varia com a idade e varia com o que a gente quer objetivar de acordo com os nossos exames de gasometria, por exemplo. E a FO2 é variável. Em geral, a gente tende a usar FO2 mais baixas, objetivando essa saturação alvo de 75 a 85 e esse PaO2 alvo. O NIRS, como eu falei, é muito importante, principalmente a avaliação, a diferenciação do somático para o cerebral.
Então, esse NIRS que a gente fala de renal e cerebral, a gente vai conseguir, com a diferenciação entre eles, avaliar comprometimento circulatório, débito, indiretamente o débito sistêmico. O que os trabalhos falam é que uma diferença maior que 20, né, já entra como pior prognóstico. E também o NIRS muito baixo cerebral entra como possibilidade de evento neurológico diverso. Aqui eu falei 55, mas são diversos trabalhos, diversas referências, mas um NIRS menor que 40, a gente tem que ficar mais atento na neuroproteção cerebral. As arritmias, também só reforçando, é importante monitorizar os distúrbios hidroeletrolíticos. Aqui o foco é no cálcio, porque a gente pode ter também síndromes genéticas associadas como de Diógenes, como outras que dão hipocalcemia, e o cálcio altera a contratilidade cardíaca e tem maior risco de arritmias, mas também outros eletrólitos, né? Vamos pensar no magnésio, no potássio. É comum as taquiarritmias, 20% dos pós-operatórios, como eu já disse, é multifatorial, a gente tem que rever o nosso ajuste de drogas, o nosso ajuste volêmico e hidroeletrolítico, controlar temperatura, então sempre objetivar a normotermia, né? E controlar dor, controlar a febre, que aqui vai ser pior para o paciente todos esses acontecimentos. Balanço glico-diurese, é o que eu falei, a circulação extracorpórea por si só já vai, pela inflamação que ela gera, né, já vai gerar um extravasamento capilar, vai, então, ter um aumento de volume no extravascular, né, e o intravascular vai estar mais seco, então a gente vai ter que repor esse volume no intravascular. E isso pode ser feito com todos os tipos de solução, soro fisiológico, ringerlactato, albumina, não tem muita diferença, o importante é ajustar a volemia. E, ao mesmo tempo, a gente tem que controlar, né, para evitar a hipervolemia e a lesão renal aguda, porque essas crianças eles têm chance, né, pela hiperperfusão sistêmica, de evoluir para a necessidade de diálise peritoneal, e, obviamente, isso gera um aumento de mortalidade. Nos casos de função renal preservada, né, é muito importante a gente já associar diurético nesse pós-operatório, tanto intermitente ou contínuo, visando que essa criança tenha diurese efetiva. Objetivos finais, então, tem que manter a pré-carga, então o que chega no coração, né, tem que chegar de maneira adequada. Para isso a gente vai olhar a nossa pressão arterial, vai manejar droga, vai fazer ajuste volêmico, como eu falei, o intravascular vai estar mais vazio no pós-operatório imediato. Após carga, é importante a gente reduzir para facilitar essa circulação sistêmica, né, visto que o ventrículo direito está tocando. Então, facilitar que o débito chegue ao sistêmico. Aqui a gente pode usar drogas vasoativas, como o melrinone, mas pode ter outras drogas, né? Nitro, o próprio óxido nítrico, se precisar, podem fazer essa função. O inotropismo, em geral, é preciso, principalmente para manter essa precarga, manter essa pressão. Então, a gente, nesses casos, pode usar adrenalina ou na hora, depende como está a criança, né? E sempre objetivar doses baixas. A pressão arterial diastólica, como eu falei, é muito importante, porque ela vai refletir na perfusão coronariana, e essas crianças, eles têm o risco de ter um infarto precoce, né? Então, a gente sempre tem que visar e manter essa pressão arterial diastólica, é ideal manter acima de 30. Então, aqui a gente pode, às vezes a gente já está com adrenalina e precisa associar outra droga como a noradrenalina, né? Para manter a perfusão e evitar a isquemia miocárdica. Então, tudo isso que a gente fez tem como objetivo manter nosso débito cardíaco. Continuando. Evitar as arritmias, a gente já falou, né? Controle de distúrbios, temperatura. Heparinização, muito importante. Então, controlar o coagulograma, evitar a trombose no blelo, que evitar sangramentos abundantes. Controle rigoroso de distúrbios hidroeletrolíticos, glicemia e temperatura. A hipertermia faz muito mal para essas crianças. Equilibrar o QPQS, como a gente já viu como calcula, e controlar balanço e diurese. Agora, só alguns cuidados específicos no pós-operatório. Se a criança não está evoluindo bem, tem uma hipoxemia grave persistente, o que a gente tem que pensar? Por que ela não está saturando? Será que tem algum tipo de obstrução? Será que tem um trombo? Né? Será que tem alguma compressão ou dobra do tubo de Sano ou de Blalock? Então, aqui a gente tem que tratar. Então, a gente já vai ver como trata o trombo no Blalock, mas é anticoagular
hiperventilação, ajuste de droga, ajuste de volemia e eco à beira-leito, né, funcional, para a gente ver como está esse fluxo pelo Blaylock, por exemplo. Dificuldade em desmame ventilatório, outra coisa que é bem comum e acontece, a gente sempre tem que pensar se tem alguma lesão residual, então isso um ecocardiograma vai nos ajudar a ter a noção, ou se tem mesmo a paralisia diafragmática, que também pode afetar o desmame ventilatório. E aí a gente indica cirurgia, trata para tentar o desmame ventilatório mais precoce. Outra coisa que pode acontecer são sinais de baixo débito persistente, né? Então a criança manter oligúria, manter em diálise, manter pressão baixa, né? Manter em choque cardiogênico. Aqui a gente tem que tentar fazer todo aquele controle que a gente já falou. Ajuste de droga, ajuste de temperatura, ajuste de distúrbio, ajuste de volemia e, pelo choque cardiogênico refratário, introduzir a hidrocortisona, visando melhorar esse quadro todo. Como sempre, um ecocardiograma é de suma importância para a gente ver lesões residuais ou alguma alteração de função, algum ajuste a mais necessário, né? Avaliar a arco, coronária, as válvulas, a função, como eu já disse, e persistindo, a gente pode indicar o cateterismo como melhor avaliação. Como eu falei, muito comum, muito que deve ser evitado é trombose no Blalock. O que a gente vai ter como sinal para pensar que esse Blalock trombosou? É a hipoxemia refratária, mas em geral é uma súbita redução de saturação de O2. A gente não vai auscultar mais o shunt, né? O murmúrio do Blalock. Vai ter hipotensão, bradicardia, vai ter alteração de perfusão sistêmica. O que a gente vai fazer nesse momento? Anticoagular, então iniciar a heparina 100 unidades por quilo, hiperventilar, que isso reduz, né, a resistência vascular pulmonar, sedar, tentar aumentar a pressão de perfusão nesse shunt, então aqui usar a droga vasoativa, adrenalina, noradrenalina, volemia, e fazer um eco, para a gente ver como que tá. Então, é um eco à beira-leito, como exame de imagem, e iniciar o tratamento imediato, como eu já falei. A gente tem que ver se essa criança com essas medidas vai melhorar ou não melhorar. Muitas crianças melhoram e não precisam de intervenções. Não melhorou, a gente tem que considerar a intervenção, ou a reoperação, ou mesmo um cateterismo. Outra coisa que pode acontecer que a gente já viu é a obstrução de ar. Então, aqui a gente vai ter como clínica o sinal de baixo débito cardíaco, e muito importante, né, como se fosse uma coartação. Diferença de pulsos periféricos reduzidos e superiores presentes, diferença de pressão e dificuldade de fluxo sistêmico. Então, diurese, alimentação, vai ter uma hipoperfusão sistêmica, né? A conduta aqui é exame de imagem geral, ecocardiograma, para a gente avaliar. O segmento, como eu falei, aqui eu foquei no segmento do primeiro estágio para o segundo estágio. Os outros estágios, como a gente já viu, devem ser seguidos, né? Mas desse segmento do primeiro para o segundo estágio é muito importante. Então, é um acompanhamento, em geral, semanal até o segundo estágio. Existem alguns serviços que até mantêm a criança internada, né, para ter esse melhor controle, mas esse acompanhamento semanal é efetivo e vem sendo feito por todos os serviços. O que a gente tem que acompanhar aqui? Ganho ponderal e alimentação. Então, aqui é importante não só a equipe médica, como a equipe multidisciplinar para manter o acompanhamento da família. Então, a nutricionista, né, precisando uma dieta, às vezes precisa de uma dieta hipercalórica, hiperproteica, tem que ter um débito, um ganho ponderal adequado, aquele 20 a 30 gramas por dia, tem que ter uma nutrição, uma oferta hídrica, uma oferta calórica, uma oferta proteica adequadas. Então, a parte de nutrição é muito importante e esse segmento conjunto, tanto com a equipe médica como a equipe multidisciplinar, também nesses pacientes. Lembrar da oximetria de pulso, essas crianças de 75 a 85, se está fazendo cianose precoce ou algum outro sintoma, a gente tem que intervir, ou às vezes até indicar a cirurgia de Glenn mais precoce, né? E os sinais clínicos. Então, aqui são todos os sinais. A gente vai ver sinal neurológico, desenvolvimento, diurese,
Então, eles acompanham semanalmente, passam com a equipe médica, passam com a equipe de nutrição. Aqui é importante todas as outras equipes. Essas crianças muitas vezes têm dificuldade de deglutição, então aqui a gente tem fonoterapia, o serviço de psicologia focando numa educação, no acompanhamento familiar desses pacientes e todas as equipes envolvidas, né? De medicação. A gente usa o AS para prevenção de trombose, né? A dose é de 5 kg dia. Aqui a gente, em geral, vai usar um inibidor da ECA, eu citei o captopril, né? Que é o mais comum que a gente usa. A dioxina, principalmente se tem disfunção cardíaca, né? E o diurético, que é a furosemida. Podem ser associados outros medicamentos ou não nesse interestágio, mas, em geral, todas as crianças vão estar usando pelo menos esses remédios. Com tudo isso, né, que a gente falou, teve muitos avanços em técnicas cirúrgicas, como a gente viu, são 3 estágios de cirurgias e até outras possibilidades, como tratamento hídrico e o transplante cardíaco, que eu não falei, a mortalidade ainda é muito elevada. Mesmo com as técnicas cirúrgicas e as técnicas e a melhora dos portes de terapia intensiva, é uma doença muito grave, que cursa com uma mortalidade alta e cursa com diversas outras alterações em conjuntos que a gente deve avaliar, que são alterações neurológicas, como a gente já viu, a genesia de corpo caloso, o risco maior de crise convulsiva, de sangramento, de eventos tromboembólicos, né? Persistência dessas arritmias e evolução para doenças hepáticas ou doenças gastrointestinais. Então, segue sendo uma doença muito grave, que precisa de um acompanhamento contínuo com o cardiologista e com a equipe multidisciplinar, mas a gente vê cada dia mais essas crianças, devido a todos esses avanços, evoluindo e chegando até o terceiro estágio. Bom, aqui estão minhas referências. É isso, muito obrigada, estou disponível para dúvidas.